Quando a tentação vem, você usa a escritura como defesa ou você prefere utilizar os argumentos humanos? E de que forma a palavra foi um instrumento de vitória para Jesus e como ela pode ser um instrumento de vitória para mim e para você? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, mas antes você já sabe, né? Se não é inscrito, se inscreva nesse canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque a Palavra em Foco é um instrumento de transformação de vidas por meio da Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao dia 17 da nossa série 30 dias de leitura bíblica que transforma. E se você é alguém que deseja uma leitura que vai além do ler por ler, fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto para você. Você vai sair daqui com uma aplicação prática dessa palavra para o seu dia a dia. O texto que nós vamos ler se encontra em Mateus capítulo 4, dos versos 1 ao 11. É um texto muito conhecido, mas que fala muito aos nossos corações. Hoje nós vamos aprender como a tentação de Jesus ela serve como um modelo prático de combate espiritual para mim e para você. Abra sua Bíblia em Mateus 4, do 1 ao 11, vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sob o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os teus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixa. Eis que chegaram os anjos e o serviam. Que palavra linda, meus irmãos. Que exemplo de vitória em meio à tentação. Esse exemplo tão lindo que nos mostra que quando nós estamos verdadeiramente com a palavra de Deus no nosso coração, não há tentação que venha para nos derrubar. Aqui nós vemos três tentações que o diabo colocou diante de Jesus, querendo fazer tropeçar, mas para as três coisas que o diabo falou, Jesus disse: Assim está escrito, também está escrito, está escrito. Está na palavra, meu irmão. Tudo que nós precisamos para vencer as tentações do nosso dia a dia estão aqui, ó, na palavra. A resposta que a gente precisa dar está aqui na palavra. Como nós precisamos nos portar está aqui na palavra. Toda a nossa vida, todo o nosso manual está aqui, ó, na palavra do Senhor. Não temos desculpas para não vivermos uma vida que agrada a Deus. Mateus apresenta Jesus como o Messias e o novo Israel. As tentações do deserto ecoam como as tentações de Israel nos 40 anos ali naquele deserto. A diferença, meus irmãos, é que Jesus, o nosso novo Israel, ele venceu e o antigo Israel falhou na presença do Senhor. Jesus supera as tentações pelo povo que duvidou, pelo povo que pecou, pelo povo que falhou, meus irmãos. Sabe o que é mais lindo nisso tudo? Ele usa a Escritura Sagrada como a sua arma, como seu escudo. E isso nos serve de exemplo, meus irmãos, para cada provação que nós passamos na nossa vida, ou quem sabe para cada tentação que nós passamos na vida, nós precisamos usar a Escritura como arma, como o nosso escudo de proteção para nos blindarmos contra as ciladas do inimigo. Jesus passou, meus irmãos, por três tentações. Primeiro, o diabo falou para ele que era para ele mandar que aquelas pedras se tornassem pães, porque o diabo conhecia a realidade de Jesus. Ele sabia que Jesus estava há 40 dias e há 40 noites sem comer, e ele sabia que Jesus estava com fome, porque como homem, ele sentiu o que nós sentimos. Mas, meu irmão, esse tempo de jejum que Jesus passou era necessário para que ele estivesse ainda mais conectado com o Pai e com a sua própria palavra. Então, primeiro o diabo diz: prova que tu és filho de Deus. Manda que essas pedras aqui se tornem pães. Mas Jesus responde, à luz da palavra, ele diz: mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
O maná, meus irmãos, que vem do céu e que fortalece o nosso coração e fortalece o nosso espírito. E aqui no verso 6 nós temos a segunda tentação que Jesus precisou suportar. Olha o que diz a palavra. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Mas Jesus, sabiamente, na palavra do próprio Deus, ele responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus é soberano, meus irmãos. Ele está acima de qualquer dificuldade que nós passamos na nossa vida. Não há nada nesse mundo que nós não podemos vencer pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder que há no Senhor. Mas o diabo não estava satisfeito. Ele ainda tentou uma terceira vez contra Jesus. Ele diz: tá vendo todos esses reinos, toda essa glória? Se prostrado tu me adorares, eu te darei tudo. Meus irmãos, Deus é o dono do ouro e da prata. O inimigo não tem absolutamente nada diante da grandeza do Senhor. E Jesus responde: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Meus irmãos, essa é a convicção que nós precisamos ter todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos crer que somente a Deus nós devemos dar a nossa adoração. Eu já falei em outros vídeos e eu repito, a palavra de Deus afirma que Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória do Senhor é dele, nós devemos adorar a ele, o nosso Criador, aquele que nos formou a sua imagem e semelhança. Meus irmãos, nós precisamos ter discernimento espiritual. Nós precisamos entender que vencer a tentação implica em conhecer as Escrituras com profundidade, com verdade, e usar essa Escritura com humildade, não para manipular pessoas, mas para pregar aquilo que verdadeiramente está escrito, aquilo que verdadeiramente está aqui na palavra. Meus irmãos, nós precisamos conhecer, porque essa verdade liberta, mas ela não vai libertar se você não a conhece. Essa verdade nos liberta dos pecados que nós praticamos, essa verdade nos liberta das tentações que nós podemos sofrer, que o inimigo pode colocar nas nossas vidas. Mas isso só vai acontecer se eu e você estivermos debruçados sobre essa verdade. A salvação, meus irmãos, é individual. Cada um faz por si. Aquilo que eu busco de entendimento e conhecimento na palavra de Deus só serve para você quando eu me disponibilizo a falar. E quando você se disponibiliza a ouvir e receber no seu coração. Nós precisamos buscar conhecimento da verdade. A verdade que nos libertará. A verdade que nos liberta todos os dias. Jesus inaugurou um reino que exigiu, que exige e que exigirá sempre fidelidade a Deus. Nós precisamos ser fiéis, meus irmãos. Se hoje nós podemos vencer o mundo é porque Jesus veio como um exemplo glorioso de fidelidade a Deus, meus irmãos. E sabe qual que é a aplicação prática dessa palavra para mim e para você? Examinemos o nosso coração. Vejamos onde nós somos tentados, meus irmãos. Qual área da nossa vida, ou quais áreas da nossa vida nós somos tentados diariamente. Quais áreas podem facilmente nos tirar da presença e da adoração perfeita ao Senhor? E nós precisamos buscar na palavra como responder a estas tentações. Nós precisamos estar preparados, meus irmãos. Nós precisamos ter a palavra do Senhor guardada nos nossos corações. A palavra de Deus, ela precisa ser usada em nossa defesa. Mas eu não posso usar aquilo que eu não conheço. Você não toma um remédio na sua casa sem conhecer o que esse remédio vai fazer na sua vida, no seu corpo. Quais as reações que ele te dará. Você só toma um remédio porque você sabe o que ele vai fazer com você, os benefícios que ele vai te dar. Você sabe quais são os efeitos colaterais que ele pode ter na sua vida. Da mesma forma é a palavra. Nós precisamos conhecer para poder usarmos essa palavra no nosso dia a dia. Jesus nos deu muito mais do que a reconciliação com o Pai, meus irmãos. Ele nos deu um método de sobrevivência nesse mundo. E esse método consiste em leitura e meditação da palavra do Senhor, fidelidade ao nosso Deus e dependência exclusiva do Senhor. E sabe o que eu desejo a você?
Que a sua vida seja o lugar onde a Escritura Sagrada governa as suas decisões, as suas respostas. Deus abençoe a tua vida. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus querido, obrigada, meu Pai, pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque a boa mão do Senhor tem nos encontrado. Porque a tua palavra, Senhor, tem sido anunciada e ela tem chegado aos nossos corações como um bálsamo. Tem nos dado o conforto, a paz e a tranquilidade que precisamos para seguirmos a nossa caminhada aqui. Pai, muito obrigada, Senhor, porque sem a tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia, nós seríamos incapazes de prosseguir. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor continue operando em nós a boa obra que o Senhor mesmo começou. Faça, ó Deus, segundo o teu querer nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, atente ao nosso coração, Senhor, e nos ajude a nos mantermos fiéis à tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos a tua palavra na nossa boca, Senhor, para que possamos usá-la, ó Deus, em defesa das nossas vidas. Pai, que as nossas decisões sejam governadas pelas santas escrituras. Em nome de Jesus, Pai, fortalece a nossa fé. Os dias nesse mundo, Senhor, têm sido tão desafiadores, Pai, mas nós cremos que quando nós buscamos a tua palavra e estamos na tua presença, nós somos mais que vencedores. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor olhe pelo meu irmão que abriu esse vídeo, que me fez companhia até aqui, Senhor, e que veio meditar comigo nessa palavra gloriosa. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa operar na vida desse meu irmão. Faça, Deus, com que a sua vida espiritual esteja aflorada, Senhor, que ele possa, ó Deus, colher frutos para o reino do Senhor. Pai, em nome de Jesus, coloque no seu coração o desejo de servir a Ti, meu Pai. E se essa pessoa que está vendo esse vídeo, Deus, ainda não foi alcançado pelo Senhor, eu te peço, Senhor, chama ao arrependimento, meu Deus. Mostra a ele o que é viver uma vida transformada pelo poder da Tua palavra, Senhor. Mostra a ele, ó Deus, o que é viver uma vida regalada de bênçãos na Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor fortaleça a nossa fé. E opere, ó Deus, no nosso coração, segundo o teu querer, Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que essa palavra chegue no seu coração e que ela encontre uma terra fértil, que ela germine e dê muitos frutos. E que você possa me ajudar compartilhando essa palavra para que mais pessoas conheçam a verdade desse evangelho que transforma, que liberta e que nos vivifica. Meus irmãos, a palavra de hoje nos ensina que em meio às tentações e provações que passamos nessa vida, nós temos refúgio no Senhor. Nós temos o governo do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor tem o controle das nossas vidas. A palavra de Deus diz que nenhuma folha da árvore cai ou nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus conceda, sem que Deus permita, porque Ele tem o controle das nossas vidas. Eu te peço, meu irmão, que você tenha encorajamento para compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus nas suas redes sociais. Use as suas redes sociais para ser bênção na vida de outras pessoas. Você não faz ideia de quantas pessoas, ao ler um versículo bíblico na tua rede social, podem ser profundamente impactadas pelo poder do Evangelho. Meus irmãos, não sou eu e você quem convencemos o homem. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo do Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu e você fomos chamados para ser canais de bênçãos na vida das pessoas. Nós fomos chamados para anunciar esse evangelho de graça. Esse evangelho que de graça nos recebeu, que pela graça nos alcançou, agora pode ser anunciado pela nossa boca. Faça isso, meu irmão. Curta esse conteúdo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante que fará diferença na vida das pessoas. E assim ele possa divulgar para mais e mais pessoas. E vamos fazer uma grande corrente de pessoas que adoram verdadeiramente ao Senhor, que o buscam em espírito e em verdade. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.